Salve nerds! Começando mais um Nerd Talks especial de qualidade, com convidados ilustres. E olha, eu estou muito feliz aqui porque um convidado aqui simpático pra caramba. Tava conversando pelos bastidores aqui, dublou duas animações que eu adorei e ele dublou personagens fantásticos. E a gente vai falar de mais personagens dele, da carreira artística dele. Ah, não, gente, para tudo. É melhor ele se apresentar. Por favor, apresente-se, convidado. Fala, galera do Nerd Talk, beleza? Leandro Loureiro, dublador, voz do Black Hat de Vilanesco, Paulus de Mobile Legends, que a gente está falando nos bastidores lá, o General Ari de Sandland e muitos outros personagens por aí. E é isso. Isso aí, gente, muitos personagens bons. Leandro Loureiro aí, um dublador de primeiríssima qualidade, topou nos abrilhantar com sua presença aqui. E Imagina. Leandro, eu vou começar perguntando para você quem é Leandro Loureiro, como começou, onde Claro. vive e tudo O que mais, por come, favor. O que come? só porcaria. Bom, eu comecei a dublar há 6 anos e meio. Na verdade, é um sonho desde criança. Eu fui assistir o primeiro Rei Leão no cinema com meu pai e com minha mãe. E sou velho, sim, denunciei minha idade. Eu tinha uns 10 anos e aí me encantei muito de como eram feitas as vozes, assim, tinham poucos filmes dublados, né, no Brasil, a maioria eram infantis mesmo e tal. Tinha também filmes, mas enfim, dublagem não era uma coisa que já tinha alguns anos, mas vamos dizer assim que como a gente não tinha acesso a redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, então a dublagem ainda era aquela coisa tipo ninguém sabia quem fazia as vozes, era uma coisa meio só com a chegada das redes sociais que os fãs passaram a conhecer, né, os ídolos, vamos dizer assim. E aí passou, eu era criança, tinha uns 10 anos e tal. E aí quando eu tava com uns 16, 17 anos, eu tava no metrô de São Paulo e eu vi uma propaganda, assim, um outdoor que fica entre uma plataforma e outra, falando sobre cursos de dublagem. E aí eu lembro que eu liguei, era telefone fixo, né? Não tinha, Malemar tinha celular nessa época, a internet estava engatinhando, enfim. E aí fui me informar sobre curso de dublagem, era muito caro, enfim. E aí acabei desistindo, né? Porque era coisa, sei lá, de uns R$ 8.000 hoje, assim. E aí, como eu falei, não tinha acesso a muita informação, tinham poucos cursos, diferente de hoje, né? Que a gente tem aí acesso a uma porrada de coisa. E aí passou, fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com TI, a vida vai levando a gente para outros caminhos, até que quando eu estava com 33 anos, eu estava trabalhando no data center do Santander, em Barão Geraldo, em Campinas, falando sobre sonhos com um amigo meu que fazia turno comigo, o Claudinho, e aí falei sobre a dublagem, né? E que eu tinha interesse e tal, que era um sonho que eu tinha, não sei o quê. Só que era só para São Paulo, que eu tava ali, eu já morava no interior de São Paulo nessa época, aqui em Limeira, e eu falei, pô, vou ter que ir um dia para São Paulo atrás disso e tal. E entrei por acaso na internet e vi que tinha um curso de introdução à dublagem em Piracicaba. Falei, pô, é pertinho, né? Vou arriscar. E aí fiz o curso e aí eu falei, bom, sabe quando você sente assim, é agora ou nunca? E aí, resumindo a história, eu fui atrás, me formei como ator, fiz curso de dublagem até efetivamente começar a dublar em outubro de 2018. E de lá para cá estamos aí correndo atrás, tentando ganhar um espacinho ao sol. E de uma forma resumida é isso. E são quantos anos de dublagem? 6 anos e meio, 6 quase anos e 6 e meio, meio. né? 6 anos e 5 meses ali, mais ou menos. E eu tenho que te perguntar, Leandro, qual foi sua sensação de quando você entrou no estúdio e começou a ver aquelas vozes que até então você só ouvia? Nossa, incrível, incrível. Acho que assim, o que mais me emocionou foi quando eu escutei a primeira dublagem que eu fiz, porque a gente começa com vozerio, né? Mas eu lembro que uma semana depois que eu tinha feito, uma ou duas, que eu tinha feito alguns vozerios, eu fiz um primeiro personagem, assim, curtinho, pequeno, numa série que chama Mr. Sunshine, que é do Netflix, não sei se está lá ainda, né? E é um tipo um dorama, né? Na época que os doramas não eram chamados de doramas, em 2018. E aí eu lembro de ter visto esse personagem, as primeiras falas dele, quando saiu, e eu chorei pra caramba. Me emocionei muito, porque eu falei, pô, tá acontecendo, o sonho tá virando realidade. Então, foi demais. E conheci a galera ali, porque eu comecei na Dubbing Company em Campinas e conheci toda a galera que dublou La Casa de Papel, então era muito fãs deles, né? Muito fã deles. E foi demais, assim. Não só trabalhar junto, como conhecer, né, pessoalmente. Foi muito louco. E aí depois, né, nos outros estúdios a gente vai conhecendo outros ídolos e é sempre muito legal, sempre emocionante.
Mesmo hoje, assim, É, depois de 6 anos, ainda é muito legal. você, você falou aí, você chegou a fazer o curso de artes cênicas? Sim, eu me formei como ator pelo. Foi um técnico, né? Não foi bacharel, no caso, não foi faculdade, mas foi o técnico do Senac, que ele é um curso profissionalizante, então ele já te dá o direito da DRT, né? Você se formando, tudo direitinho, sendo aprovado, você tem o direito da DRT. Eu me formei por eles, né? Pelo Senac, e fiz também rádio no Senac, sou formado locutor também, e fiz cursos de dublagem, fiz alguns, né? Não foi um só, foram alguns. Fora esse de introdução à Uhum. dublagem, que também foi com eles, fiz alguns outros cursos aí também, né? Com o Heitor Zuin, fiz com o próprio André Gaiani e a Carla Martelli, que são os dubladores, né? Do La Casa de Papel, a Carla Martelli que faz a Tóquio, o Gaiani que dubla Rick and Morty também. Fiz com a Ixi, gente, é tanta gente. A Silvia Gabeira, fiz workshop com ela. Enfim, foram Bobeira. vários cursos por aí. Vale É, dizer que a e Silvia Guabeira é a Alice da franquia Resident Evil. O Hétero Zwin é o exatamente, Batman da trilogia Nolan, né? exatamente, exatamente. E você, Leandro, você lembra o primeiro personagem grande, importante que você pegou, que você ficou assim, nossa, que legal, meu primeiro personagem assim, que você guarda no seu coração até hoje? Com certeza, o Black Hat, acho que é o mais assim, né? Tem vários aí, mas eu falo todos eu amo muito. Até o garçom 35 que fala, aqui está a sua cerveja. Mesmo esse eu amo muito. Eu amo muito dublagem, então eu falo que eu tenho um carinho por todos, mas o Black Hat foi o primeiro que me deu assim uma visibilidade maior, que me trouxe mais próximos alguns fãs, né? O pessoal que admira o trabalho, que manda mensagem direct, é sempre um carinho muito gostoso. Então, o Black Hat, por ele ter uma base de fãs muito grande, ele foi o primeiro que assim, me deu foi um divisor de águas, na verdade, na minha carreira. Foi o que começou a me dar um boom, me trouxe pessoal de eventos me chamando para ir em eventos. Então, o Black Hat é bastante importante. E o Alan Toriel, que é o criador dele, a gente acabou conversando um pouco. Inclusive, a gente estava esses dias conversando no WhatsApp. É um cara super gente boa, que é o criador do desenho e que também dubla o Black Hat, tanto em inglês quanto em espanhol. Então, ter essa proximidade com o cara que criou a obra e falar bem do seu trabalho, elogiar, porque ele fala, pô, sua voz do Black Cat brasileiro é muito boa, seu trabalho é muito bom. Então é incrível. Então ele é um personagem que tem um carinho gigantesco, assim, não que eu tenha menos pelos outros, como eu disse, eu tenho por todos igual, mas o Black Hat é um lugarzinho especial, não tem como, né? Uhum. E como é que foi assim o teste? Você estava nervoso, estava confiante? Como é que você se sentiu na hora de fazer o teste para ele? Então, foi pelo home studio, né? Porque foi na época de pandemia. Então, eu lembro do Renan, foi o Renan Alonso. Beijo pro Renan Alonso, maravilhoso, meu amigo querido, dublador Queremos do ele Body. aqui. Oh, Queremos ele boa, boa, aqui. boa. Chama ele. É gente boa, ele vai aceitar Ajuda com nós, certeza. ajuda nós. Eu já mandei convite para Ajuda, ele, fala ajuda com ele. nós. E ele me chamou pro teste. Eu lembro até dele ter falado assim: olha, a gente vai fazer um teste para um desenho e você marcando comigo, né? Falou: ah, vamos fazer o teste amanhã, tal, não sei o que, tá, beleza. Ó, só que faz um aquecimento vocal um pouco mais intenso do que você costuma fazer, porque o personagem com uma voz muito caricata. Eu falei, tá bom, né? Até então eu não conhecia ainda o Black Hat, eu fui conhecer depois de ter feito o teste. Aí foi uma cena do episódio de crossover com o Vitor e Valentino, foi que saiu na Cartoon Network, e aí a hora que eu vi, achei o desenho assim muito louco. Eu falei, mano, que da hora, tipo, a premissa dele, com essa coisa dos vilões, né? Dos vilões irem pedir ajuda para a organização Black Hat para livrar ele dos heróis que estão enchendo o saco deles. Então é meio invertida a coisa, é muito legal. E aí, né, fiz esse trecho, achei ele muito legal, né? Como ele tinha essa voz muito rasgada, né? Então eu procurei fazer bem próximo ao original e achei que ficou até que bem parecido assim com o que o Alan Turiel faz. Beleza, e aí até então era um teste normal, como a gente faz, né? Como eu não conhecia o desenho, eu não tinha noção da dimensão da coisa. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, meu amigo, caramba, aí fiquei tenso. Falei, pô, tomara que eu passe, né? Porque é um personagem incrível, tipo, um vilão sensacional, o vilão mais temido e mais forte de todo o Cartoon Network, como dizem. E aí, quando eu passei, cara, aí foi uma alegria imensa, né? Eu fiquei muito feliz quando ele me deu a notícia. E aí foi demais gravar. Então, foi sensacional. Olha, Mas foi eu de vou casa, te o teste foi de falar. casa, tava. Então, eu tenho que te falar o seguinte: eu vi uns trechos no YouTube
Aham. E eu sempre gosto de ver o dublado e o original para comparar. Não para falar assim, ah, o cara mandou mal, não é isso não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você nasceu para dublar ele, não desqualificando, não Obrigado. desmerecendo os seus colegas, mas eu não conseguiria imaginar outra voz para ele. Sério mesmo, o personagem era para ser seu E ele mesmo. tinha outra voz, né? Até um detalhe, né? Uma polêmica, vamos dizer assim. Não é polêmica, mas enfim. Troca de voz sempre é uma coisa chata, né? Vamos dizer assim. E ele era um Uhum. desenho que, antes de ser vendido para o Cartoon Network, ele era pequenos episódios no YouTube. E quem dublava era o Alfredo Rolo, que dublou o Vegeta. E um grande Sim. dublador, enfim, super, super querido. E eles decidiram trocar. E todo mundo pergunta, mas por que trocaram? Por que não mantiveram as vozes? E, gente, assim, são inúmeros os motivos de troca de voz, tá? Pode ser vários, vários motivos. Nesse caso em específico, de verdade, eu não sei o porquê. O cliente simplesmente chegou, o cliente, quando eu falo cliente, é o dono da obra, né? Então, vamos dizer assim, a Cartoon Network que detinha os direitos chegou e falou: olha, eu quero vozes novas. E pediu para abrir testes. E aí eles mandaram 3 vozes para cada personagem e o cliente escolheu quem ele queria. Então, por que ele fez isso? Não sabemos. O estúdio também não sabe, o diretor não sabe. É uma decisão única e exclusiva do cliente. O estúdio não faz isso porque ele quer. Ah, eu vou trocar as vozes. Não, não é assim. O cliente tem que autorizar isso. Então, o cliente que solicitou e o estúdio apenas seguiu. Então, muita gente no começo, ah, é porque eu prefiro a voz antiga era melhor, porque estava acostumado, e eu super entendo. Realmente é muito estranho quando muda, até eu, como um fã, como um consumidor de produtos, de séries, de filmes, quando troca, né? Você estranha, é super normal. Mas outras pessoas já falaram, pô, mas essa voz ficou mais parecida com a original, ficou mais próxima, ficou da hora, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo tinha gente querendo a voz antiga, tinha gente também gostando. E aí, com o tempo, isso foi passando, o pessoal acho que foi acostumando, obviamente. E aí, os primeiros episódios, do 2 ao 6, ele saiu no Max, dublado com as vozes novas, e o 1 saiu com a voz antiga do Alfredo Rolo e da galera lá toda. Aí depois eles mandaram a gente redublar um também. Aí a gente redublou um, e aí ele agora todos os episódios, os 6 episódios estão no Max com as vozes novas. Então, foi essa Não, doideira aí. e ficou bom, fica tranquilo. Eu gosto de falar, você nasceu para dublar o Black Hat. E Que bom, Leandro, obrigado. eu tenho que te perguntar, cara, você dubla muita coisa, óbvio, filmes, séries, jogos, desenho. Existe assim um trabalho assim na dublagem que você prefere? Ah, ou Ed, eu prefiro dublar game. Não, Ed, eu prefiro acho, dublar animação. Ou não, tudo para você é diversão. Ah, sempre tem o que a gente gosta mais, né? Não tem jeito. Eu acho que game é o que eu mais gosto. Porque eu sempre fui gamer, né? Sou da geração Atari. Tive Atari, jogava com meu avô, e era incrível. Quebrava o que o Atari, o que eu tinha, pelo menos o macho, era no videogame, né? Então tinha os pininhos. E aí você encaixava o controle, às vezes quebrava. Meu avô ia lá, pegava o clips, cortava um pedacinho do clips do ferrinho, enfiava lá, arrumava. Era muito louco. E eu lembro disso, né? Você vê, eu tinha, sei lá, 3 anos, 4 anos. Eu lembro os flashes ainda desse tipo de coisa, para ele arrumando o controle, eu lembro até hoje. Então, cara, eu sempre fui gamer, então ter a minha voz nos jogos é uma coisa que eu falo, meu, que incrível, é demais, assim. Quando são Olha, personagens jogáveis ainda, é mais incrível ainda, né? Foram poucos até hoje, mas já tive alguns não, mas personagens jogáveis. eu vou destacar um aqui que vai aparecer depois a imagem dele na nossa entrevista, que é o É. Branchano em Star Wars Outlaws. Então, não fui eu. Mentira! Foi um erro, foi um erro. Eu até comuniquei, pessoal, quando postaram. Não fui eu. Até falei, nossa, Branchano, mas eu lembro que eu fiz só dobras, né? Eu fiz um cara lá que era do pessoal lá do submundo, lá, enfim, dos mercenários lá. Como eu não joguei, eu estou louco para jogar, tô esperando abaixar o preço. Aí eu não cheguei a procurar e achar as minhas vozes, mas foram 2 dobras, assim. Era um personagem que ele tem até uma interação com a protagonista, mas era pouca, ele era um dos mercenários, pelo que eu me lembro, e o outro era um mecânico, então era bem dobra, assim, sabe? Então eu não. E aí me acreditaram no Branchano e eu fui pesquisar, né? Aí eu coloquei no YouTube, vi lá o filme do Star Wars, o Branchano, eu falei, opa, não sou eu, não. E aí eu até comuniquei o pessoal lá, então acho que foi um erro, tá? Eu nem sei quem foi que dublou o Branchano, acabei não indo atrás de pesquisa. O Branchano é um meio gordinho assim, negro, né? Meio careca, É, é ele é isso? da raça do Então. Darth Maul. Ele tem os chifrinhos. Exato, não, Na não, raça do não Darth sou eu. Maul. Infelizmente não sou eu. Gostaria que fosse.
mas não sou eu. Então teve esse pequeno equívoco aí. Ah, Mas o que timbre pena. parece um pouco o timbre. Mas Mas vamos nos falar então games. do que é certeza. Hã? Pode falar. Ah, pode falar. Não, eu falo, vamos falar então do que é certeza que eu fiz, que é de um jogo também que muita gente joga, que é o Warzone. Eu fiz Nossa, lá, fugiu o nome dele agora. Tô falando. Os outros nomes é o Riptide. É um operador, tem vários operadores, né? Riptide, ele tem uma rede assim na cabeça e tal. Aí teve, acho que no Halloween do ano passado, teve uma skin para ele, inclusive. Aí tinha bastante gente jogando com ele, porque era uma skin nova, e aí o pessoal ganhava a skin, então tava minha voz por todo lado lá. Então o Warzone é um que foi muito legal de fazer, né? Um personagem jogável, então é muito legal. Mas o Branchano E, não fui eu. mano, e os animes? O que você tem a dizer dos animes? Anime eu já fiz bastante, hein? Bastante coisa, muita coisa mesmo, assim. Teve Aí, um, ixi, teve um que eu assisti ele, que eu gosto muito, até porque ele gera uns memes legais, que é o Backrama. Backhama, legal. É, você dublou o Iso Motobi? Exato. Ah, Eu isso não aí tá gosto dessa certo. dublagem. É, ué. Porque o Foi o Motobi meu é. primeiro personagem, vamos dizer assim, depois desse do Mr. Sunshine, foi logo depois eu fiz o Isomotobi, cara, tava no começo, né? Então, a gente, até os próprios dubladores mais antigos, o Wendel Bezerra, o Guilherme Briggs, Mauro Ramos, essa galera comenta, fala, pô, os primeiros trabalhos que eu fiz nos primeiros anos de dublagem, eu queria redublar tudo, eu queria redublar os primeiros 10 anos de dublagem da minha vida. Eles brincam porque realmente você vai evoluindo, né? Então hoje, se eu fosse fazer o Zomotobi, seria totalmente diferente, né? Porque experiência, você vai aprendendo, você vai pegando. Então, é uma dublagem que eu não gosto, porque eu achei ela muito Ah, fria, assim, muito. Ai, faltou emoção, sei lá. mas Aí o você pessoal fala, lembra? nada a ver, tá legal, eu gostei, mas eu É, não gosto. mas então, isso que eu te falar, eu assisti Backrama, eu gosto desse anime, e cara, pra mim o Izumotobi tá muito bom. O que você Ah, mudaria que nele? Como é, bom. como é que ele fala? Como é que ele fala? É que eu achei que eu fiz ele muito reto. Tipo, eu não vou lembrar as falas, mas, por exemplo, eu vou lutar com você. E aí ele fala muito reto, assim, você não é páreo pra mim. Tipo, eu faria um pouquinho diferente, sei lá, colocaria um pouco mais de peso. Você não é páreo pra mim. Tipo, alguma coisa mais assim, um pouco mais de peso, um pouco mais de Uhum. intensidade. Então, como eu falei, eu não lembro as falas de cabeça, mas eu colocaria uma coisa um pouco diferente. Tipo, sei lá, vou acabar com a sua raça. Sei lá, colocaria um pouco mais de drive, um pouco mais de punch. Então, faria bem diferente, bem diferente. Mas, assim, é o que eu tinha para entregar na época. Então, assim, apesar de eu não gostar dela, eu entreguei tudo que eu podia entregar naquele momento. Eu tinha meses de dublagem, acho que 2 meses de dublagem. Então, estava bem no comecinho, foi desafiador, porque ele tinha poucas falas, né? Sim. Pouquíssimas falas. Então era um personagem realmente uma dobra, mas foi desafiador do mesmo jeito por estar no começo, né? Então, e a gente tem que ter esses desafios, e é muito legal que me deram essa oportunidade, porque é assim que você evolui, né? Você vai pegando Uhum. essas buchas e vai evoluindo. Então, apesar de não gostar muito do resultado, tem que aceitar, né? Faz parte, é um processo. E é bom para a gente Você. ver o quanto a gente evoluiu, né? Então, É, é não, legal. com certeza. Você disse que você dublou Dorama, certo? Já fiz alguns, poucos. Doramas foram Poucos. poucos. E você chegou a dublar a novela mexicana? Já dublei. Putz, eu não vou lembrar agora de cabeça. Eu fiz novelas coreanas, coreanas não, novelas turcas também, já fiz Já ia te algumas. perguntar Tem uma que eu também. lembro que chama Será Isso Amor? Eu fiz um personagem cômico, super engraçado. Quem não assistiu, assista, vale a pena. Eu fiz o Erden, era um palhaço. Qual O a personagem, novela? Será Isso Amor, chama. Será Isso Amor, tá no, é Netflix? Acho que é Netflix, se eu não me engano. E, cara, é um personagem bem cômico, é o paspalhão da novela, sabe? O bobão. É um barato. É uma novela bem bacana, são 2 temporadas. Já fiz Dorama, ó, eu fiz um que é um nome bem gigantesco, que chama A Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-ju. Olha o nome do Dorama, gigantesco. Parece o nome de animes, né? Igual do Slime Sim. lá, que, né? The Time I Got Reincarnated as Slime. É os nomes gigantes, né? Então, tipo, e é um dorama desses bem fofinho, bonitinho, tá? Eu fiz um mocinho, eu faço poucos mocinhos, né? Foi legal, porque eu fiz um mocinho, deixei a voz dele mais levinha, uma coisa assim, ele é um médico e tal, e aí a protagonista meio que se apaixona por ele em determinado momento, e depois ela acaba se apaixonando pelo irmão dele. Ah, não vou dar spoiler, depois vocês assistam lá, é bem legal. Mas aí eu tenho que te perguntar, qual que você achou mais difícil ou desafiador? É, dublar coreano
Dublar espanhol ou dublar turco? Turco, sem dúvida. Por quê? Turco é muito Agora, difícil, cara, porque os turcos, eles não abrem a boca para falar. É e quase não mexe. E a disparidade de sílabas da língua é muito grande. Tem vezes que eles falam jujujuju, e o coreano também é muito assim, né? Às vezes ele fala só um jujujuju, e aí, cara, tudo bem? Vamos sair hoje? Como é que você encaixa? E aí, cara, tudo bem? Vamos sair hoje no jujujuju? Então você tem que adaptar, é uma loucura. Então, o turco, como eles não mexem muito a boca, isso acontece muito com o coreano também, eles têm muita mania de fazer né? Existir casos no final, né? Eles esticam. Então, você encaixar o português nisso, não ficar isso. Você não pode falar, eu vou lá, isso ficou horroroso, né? Então você tem que mudar. Então, tanto o turco quanto o coreano são muito difíceis, mas eu acho que o turco ganha ainda, viu? Para pior que nossa, turco, acho que só quando vem filmes russos dublados em espanhol. Aí dá nossa. uma concorrendo. Pois é, porque aí a dublagem em espanhol é horrorosa, mal feita, fora de boca, tudo, e você não tem o áudio original, que seria no russo, e aí você tem que se basear no espanhol, e tem cenas que você tem que deixar mudo, porque se ouve espanhol atrapalha, você não consegue dublar. Aí é melhor deixar no Uhum. mudo e fazer só na boca mexendo lá, porque senão é terrível. Então, acho que tirando o turco, pior, acho que é só russo dublado em espanhol. E você falou que você dublou um mocinho e tudo mais, mas você já chegou a fazer um personagem bem mais velho? Uma voz bem pesada, um personagem idoso? Direto, faço direto, cara. Voz madura na dublagem, ela é bem escassa, são poucas, né? Porque os dubladores vão morrendo, normal, né? Na ordem natural da vida. E tem mesmo poucos dubladores mais velhos ou que tem uma voz mais pesada. A minha ela não chega a ser de um idoso, tal. Até consigo fazer, mas dependendo da idade pode ficar um pouco caricato. Então, para um anime, para um desenho, super rola. Mas para um live action já não dá. Consigo fazer algumas, mas e, cara, vira e mexe eu faço as dobras doidas aí dos velhos pra lá e pra cá. Tem um filme que eu fiz que chama. Ai, meu Deus, agora lembrar o nome dos filmes, né? São filmes que são mais desconhecidos, assim. Mas já fiz, cara. Personagens mais velhos, assim, é Deixa eu super te fazer uma comum. pergunta. Tem um filme que eu assisti um tempo atrás que eu não consegui identificar os dubladores. Eu só identifiquei Hum, um porque ele já esteve aqui no nosso podcast, que é o Tarcísio hum, Pureza. Você por acaso sim, fantástico. chegou. Você teve participação de um filme chamado Meu Vizinho Adolf? Meu vizinho Adolf. Putz, não lembro, acho que não, cara, não lembro. Putz, não lembro. Porque era, Porque é era, muita coisa, né? era. Às vezes pega. Tem Não, filmes que a gente sim. faz dobrinhas, coisas pequenas, então às vezes você não grava o nome do filme, né? Eu tô te perguntando, porque igual você falou aí, tem muito personagem idoso nesse filme. Esse filme está disponível no Uhum. Prime Video, que inclusive a gente vai comentar que tá numa polêmica danada. Só que as Aham. vozes das pessoas mais idosas não é voz de pessoas maduras, dubladores maduros. Dá pra você ver que é um dublador que tá forçando uma voz madura, sabe? Putz. Não, mas não ficou assim ruim, não ficou ruim. Mas Aham. causa estranheza. Eu não Estranheza, com sei, certeza. causa estranheza, porque você falou, tá escasso. Os poucos dubladores que a gente tem em cima do sim, tá na atividade aí, o Carlos Campanile, é, Márcio Seixas, né, dispensa apresentações e tudo E mais. são caras que dublam muito, então às vezes o cara não tem agenda, e chega um filme de repente que é com um prazo curtíssimo. Cara, isso acontece muito na dublagem. O cliente manda o filme hoje e fala: olha, eu preciso disso pronto daqui 2 dias. E aí o estúdio tem que se virar para resolver isso. E aí ele vai tentar escalar os caras que têm a voz madura que encaixariam, não tem agenda, porque os caras já estão com a agenda lotada, e aí o que você faz? Tem que se virar. Então isso acontece muito. Então, esse filme pode ter sido um caso desse. Não conseguiram Uhum. gente para suficiente, né, com voz madura, e aí teve que se virar com quem tem. Acontece. Ô, Leandro, eu vou aproveitar que a gente está comentando sobre isso, eu vou começar a fazer umas perguntas polêmicas para você. Claro, bora lá. A gente sabe que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Na minha opinião, Sim. é a melhor, né? Mas para outros é uma das melhores. Sim. E, cara, a gente tem visto vários assuntos em relação de usos de inteligência artificial e tudo mais. Você acha, você acredita que a dublagem, como a gente conhece, está acostumado, cresceu ouvindo, acompanha, você acha que ela pode acabar com o advento da inteligência artificial? Olha, acabar eu acho muito difícil. Eu acho que substituir 100% é bem difícil. Primeiro porque eu sei que tem uma base de fãs grande que não vai permitir, e eu como consumidor também, tirando o dublador de lado, falando do Leandro que assiste,
coisas porque gosta muito de séries, filmes, desenhos, animes e tudo. Sou um que vou brigar e não vou querer consumir esse tipo de conteúdo, porque eu acho que fica uma porcaria. Mas eu acho que muita coisa vai sim ser substituída como já está sendo. Você tem séries menores do YouTube, pequenas novelas e tal, que são dubladas por IA, e assim, muitas vezes o pessoal não tá nem aí. Eu não vou me lembrar agora, mas tinha uma no YouTube, foi ano passado que saiu, que era de um estúdio do Rio. Eles perderam o contrato, assim, o cliente encerrou o contrato, não renovou, e aí pegou essa, sei lá, oitava temporada dessa pequena minissérie aí e dublou por IA. E aí você vê os comentários no YouTube, de cada 100, um, dois falam sobre a dublagem, muitos não estão nem aí. Então, assim, são coisas que o pessoal, tá bom, aceita, e eles conseguem enfiar uma dublagem porca goela abaixo dessa galera. Então, eu acho que esse tipo de trabalho já está sendo substituído e vai ter mais ainda, que eu acho que vai acontecer isso. Mas eu sei que os grandes trabalhos, as grandes produções e o pessoal, o cliente que se importa com a qualidade, uma coisa bem feita de verdade, com emoção, com sentimento, ele não vai dublar por IA. Porque eu acho que existe uma economia sim, mas ela é pequena. Eu acho que em detrimento da qualidade, de perder de repente assinantes, como a Prime Video, né, está se arriscando a fazer, porque isso foi uma revolta gigantesca que houve, já entrando um pouquinho nesse assunto. Sei lá, eu não acho que vai ser vantajoso, principalmente para grandes produções. Você imagina uma Marvel sendo dublada por IA, um filme indicado ao Oscar sendo dublado por IA, assim, é meio bizarro de pensar. E todas as línguas, ela tem a prosódia que a gente fala, que eu posso dizer assim, que seria as nuances, a forma de se falar. Por exemplo, o inglês é muito para cima, né? Que a gente brinca com fala quando tá dublado e o dublador é um pouco inexperiente, ele segue essa musicalidade. Então, eu estava caminhando quando de repente eu encontrei uma cobra no caminho. Então, então isso é do inglês. Você traz para a língua portuguesa, fica estranho. O coreano já é mais reto e ele tem essa mania de fazer o show, você vai esticar, vai ficar horrível. Sei lá, o turco, ele também quase não abre a boca, ele tem a musicalidade dele. O próprio coreano tem palavras que são que é um catarro quase, o cara faz um isso é uma palavra, então assim, é muito louco. Então cada língua tem as suas particularidades e tem as suas nuances, a sua prosódia, e isso eu acredito que ela não vai conseguir fazer nunca muito bem feito, né? A mesma Uhum. coisa, cenas muito emotivas, seja de alegria extrema, ou de tristeza, ou de choro, ou de gritaria. Eu acho muito difícil aí a conseguir criar isso, sabe, assim, criar, né, entre aspas, esse tipo de cena. Então vai ficar uma coisa horrorosa. Então, por mais que ela melhore a qualidade, como vem melhorando, eu acho que substituir vai ser muito difícil. Então, assim, pequenos trabalhos, coisas que, assim, o pessoal, né, não requer tanta qualidade, que o pessoal aceita, eles vão enfiando goela abaixo. Esse caso da Prime Video é uma tentativa de enfiar goela abaixo uma porcaria dessa aí, entendeu? Para ver como é que vai ser a receptividade das pessoas. Então, acho que é isso. Para quem está perdido, a gente está comentando aqui, a Amazon, né, que é detentora do streaming Prime Video, há pouco tempo agora anunciou que lançariam 10 obras, 10 filmes dublados 100% com inteligência artificial. Eu, como consumidor de produto dublado, acho isso uma falta de respeito tremenda, porque eu estou pagando por um produto e eu quero esse produto de qualidade. E o Leandro é um Exato. profissional e ele entrega um produto de qualidade. E assim como os colegas dele de profissão. Então, gente, você que está assistindo essa entrevista nesse exato momento, vai lá na página da Amazon, no Instagram, no Facebook e fala assim: ó, eu quero dublagem viva. Eu quero a dublagem viva, eu quero dublagem de qualidade. Tá certo? Isso. A minha preocupação, Leandro, eu penso assim que se emplacar esses filmes dublados por IA, não só a Amazon, mas outros streams se sintam encorajados a seguir esse caminho. Não, vamos pegar essa obra aqui que é pequena, é curta, irrelevante, e vamos dobrar para inteligência artificial mesmo. E isso tomar uma proporção maior, né? Sim, sim. Eu acho que cabe também aos próprios produtores dos filmes e até aos atores, enfim, que criaram aquela obra, não permitirem esse tipo de coisa, né? E é o que a gente está pedindo. A gente não está brigando contra a IA. Isso seria uma estupidez, uma infantilidade. A gente não pode brigar contra a evolução tecnológica, a evolução humana, né? A gente pode ver, né, ao longo da história que todas as grandes revoluções que tivemos e tentou-se ir contra, perdeu-se todas as vezes. E agora não vai ser diferente. Então, o que a gente não quer isso, a gente não quer, ninguém vai usar IA para nada, tem que acabar com ela. Não, até porque isso é impossível.
A gente quer que seja regulamentada, porque a gente vive num mundo capitalista em que o lucro está acima de tudo. Então, se os caras conseguirem lucrar mais fazendo um negócio porco e as pessoas aceitarem, eles vão fazer isso. Se não tiver uma regulamentação que impeça que eles usem isso desenfreadamente, eles vão usar desenfreadamente e vão colocar isso em tudo. Então, a gente Uhum. precisa de uma regulamentação exatamente para isso, para definir limites, para dizer o que pode e o que não pode, exatamente como existe, por exemplo, a lei que você tem que pagar direitos conexos para os artistas. Uma novela é reprisada na Globo, eles têm que pagar os direitos de exibição dessa obra para os atores. Enfim, isso são leis que foram criadas. É a mesma coisa, a gente tem que criar uma lei para a inteligência artificial para que regulamente ela, para que ela não passe a ser abusiva, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem brigando através do Dublagem Vive e movimentos que estão correndo atrás de conseguir realmente manter, né, a dublagem funcionando e que ela seja uma ferramenta de auxílio, como por exemplo já acontece em alguns games onde eles conseguem fazer a batida labial, né, do jogo de acordo com a língua. Então, tá falando ali, por exemplo, em português, você vê que a boquinha tá certinho. Por quê? Porque o cara conseguiu programar, desenvolver de uma forma que, de acordo com a língua, a boquinha vai bater certinho. Então, isso já existe de uma forma meio ruim ainda, mas que eles conseguem fazer isso, por exemplo, na dublagem, né? Colocar lá a boquinha para bater mais certinho, corrigir alguma coisinha ou outra. Então, nesse sentido, a IA pode ser uma grande ferramenta e ajudar muito, mas que ela não pode realmente ser usada desenfreadamente a ponto de acabar com tudo, né? Então, eu acho que é isso, é tudo questão de equilíbrio. Leandro, ainda nas perguntas polêmicas, a gente sabe que o foco da dublagem, o eixo da dublagem é Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, nos últimos anos a gente tem presenciado surgimentos de outros estúdios de dublagem fora desse eixo. Minas Uhum. Gerais, temos aqui em Belo Horizonte, em Brasília, em Curitiba. Curitiba. E aí a gente vê assim que é uma dublagem estranha, né? Você acha que esses estúdios que surgiram, estão surgindo, eles podem manchar a dublagem, pode atrapalhar a dublagem ou não? Podem agregar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, o mercado ele é aberto. E acho que a concorrência sempre é bem-vinda, desde que exista o equilíbrio, assim como tudo na vida. A vida é equilíbrio, né? Se você beber água demais, você vai morrer. Tudo em excesso faz mal. E eu acho que pode sim agregar. Eu acho que existe um preconceito muito grande com estúdios fora do eixo. E acho que isso tem que acabar, porque, mas a dublagem é ruim. Mas também tem dublagens boas fora do eixo, muito boas, por sinal. Eu acho que um estúdio que está começando, ele pode cometer erros, acontece, assim como se você pegar a dublagem no começo, ela era esquisita, era estranha. Se você olhar os primeiros filmes dublados, enfim, foi se aprendendo com o tempo e ela foi evoluindo, assim como se você pegar um filme dublado em 1980 e assistir hoje, você vai ver uma dublagem totalmente estranha, vai soar muito horrível aos ouvidos. Por isso que todos os filmes antigos que vão para algum streaming, eles são redublados, exatamente para se adaptar ao que é feito hoje. Então eu acho que é a mesma coisa em eixos de fora. Mas eles pegam pessoas que não têm experiência. Ok, mas se eles estão ali fazendo, que agora a gente tem o advento do home studio, mas quando não tinha, como que eles iam pagar para um dublador aqui de São Paulo e lá para Curitiba, por exemplo, para dublar? Não tinha como, tinha que pegar atores de lá. E às vezes a pessoa ali não tem um curso de dublagem, algo novo na cidade, no estado. Como é que eles vão conseguir fazer com que essas pessoas aprendam e evoluam? Colocando a galera para fazer, entendeu? Então, eu Uhum. acho que existe sim o fato de dublagens um pouco piores, vamos dizer assim, né, com um nível que a gente não está acostumado, né, um nível de eixo Rio-São Paulo, mas eu acho que a gente também não pode ser preconceituoso ao ponto de falar que esses caras não podem ter lugar deles ao sol. Eu acho que isso é muito egoísmo. Mas foi dublado em Curitiba e tá ruim. Ok, então vá atrás do estúdio, brigue para que eles melhorem a qualidade, para que eles se preocupem com isso. Eu tenho certeza que eles estão se preocupando com isso. Porque nenhum estúdio quer lançar um trabalho para ser mal falado. Ninguém. Se ele está ali querendo ganhar o dinheiro dele, se ele quer ganhar mais trabalho e que o cliente passe mais trabalhos para ele, ele com certeza vai correr atrás de melhorar isso. Então eu acho que tem dois lados. Tem um lado de realmente de exigir uma qualidade, coisas que sejam muito ruins, a gente tem que realmente brigar, porque, como você falou, a gente consumidor, da mesma forma que a gente não aceita IA, a gente também não pode aceitar uma dublagem horrorosa, mal feita. Isso tem que ser cobrado do cliente, dos estúdios e tal, para que seja feita uma coisa decente. Mas também não pode falar que os caras simplesmente não podem dublar. Não.
Rio Grande do Sul não pode ter dublagem, acabou. É só São Paulo e Rio. Como assim? Pô, só porque o cara nasceu lá, então, ele tem que se mudar para São Paulo, mudar toda a vida dele para conseguir dublar? Para com isso. Hoje a gente tem a tecnologia para isso. A gente tem home studio para isso. Da mesma forma que se o cara está dublando lá, ele já está dublando bem. Por que ele não pode dublar remotamente para um estúdio de São Paulo, para um estúdio do Rio, para um estúdio de Campinas, da onde for? Entendeu? Então eu acho que tudo é questão de equilíbrio e questão de dois lados. A gente tem que analisar com calma. Foi mal feito porque não quiseram fazer, porque estavam cagando para a qualidade ou porque eles estão aprendendo, porque eles estão evoluindo? Então a gente tem que analisar tudo isso. E eu acho que tem. Eu sou a favor da expansão, sim, porque a gente consegue incluir pessoas. A gente tem pessoas no mundo inteiro, no Brasil inteiro, que são fãs de dublagem, pessoas que nasceram com esse sonho. Eu não acho justo a gente privar uma pessoa de correr atrás do sonho dela só porque ela nasceu no Rio Grande do Sul, porque ela nasceu em Curitiba, porque ela nasceu, sei lá, qualquer outro lugar. E muitas vezes essa pessoa não tem condições de vir para São Paulo seguir o sonho dela. Por que ela não pode fazer isso lá e evoluir lá e crescer lá? Então, eu acho que tudo é questão de equilíbrio e questão de analisar direitinho as coisas, não superficialmente, analisar a fundo. Eu acho que vai mais ou menos por aí. Muito bem. É porque a gente vê uma obra ou outra que acaba saindo e a gente não acaba não reconhecendo as vozes. Quando a gente vai ver, a gente se Uhum. espanta, pô, um estúdio, sei lá, em Belo Horizonte, nunca ouvi Uhum. falar e tudo mais. Dá Sim, essa estranheza, dá essa estranheza. dá, tudo normal. E essa questão desses estúdios fora do Brasil que dublam um português brasileiro, os famosos estúdios de Miami. O que que você acha sobre isso? Eu acho que melhorou muito. Eu acho que tem muitos estúdios, inclusive de Miami mesmo, que o pessoal sempre falava muito mal. E eu vi muitas coisas que vieram de lá com uma dublagem boa, com vozes conhecidas. Então eu acho que assim, novamente, eu acho que o mercado ele não pode ser fechado ao ponto de tipo assim, ai, vamos fazer uma reserva de mercado e só vai se dublar o que foi, só vai ter qualidade que foi feito aqui no São Paulo ou no Rio. Não, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que é errado. Isso você está fazendo uma reserva de mercado e você está se fechando, né? E isso, inclusive, uma brecha para de repente um cliente falar assim, ai, pô, os caras estão exigindo uma coisa aí que não tem condição, estão pichando porque a gente fez num estúdio tal, então eu vou dublar por IA. De repente isso pode ser até uma desculpa para os caras usarem isso para falar, então já que vocês estão com picuinha entre vocês aí, brigando entre estúdio X e Y, então a gente vai mandar por IA porque vocês não se decidem, vamos dizer assim. Isso é uma das possibilidades. Então, eu acho que, novamente, repetindo, eu acho que tem que se cobrar a qualidade, mas não é porque o negócio foi feito lá fora, se ele tiver bem feito, tiver ok, beleza, deu certo, a dublagem tá ok. Não é porque não foram com vozes conhecidas que a gente vai, então é uma porcaria. Eu acho que tem que cobrar quando o negócio sai mal feito. Então, se foi feito lá e foi mal feito, beleza, ó, tá, isso aqui tá uma porcaria, vocês têm que melhorar. Não dá, a gente não vai engolir isso aqui. Acho super válido. Mas se a dublagem saiu correta, certinha, bonitinha, bem feita, pô, só porque foi feito lá fora, agora a gente vai, né? Aí, mas então a gente vai estar, por exemplo, tirando o trabalho dos estúdios daqui do Brasil. Cara, sei lá, isso é uma complexidade muito grande e eu, como dublador, não tenho conhecimento empresarial nesse nível para dizer se isso é correto, não é, se é bom, se não é. Aí já entra num âmbito que não é a minha alçada, né? Tipo, a mesma coisa falar assim, então o Brasil exporta carne para fora e por conta disso ele exporta mais do que vende aqui dentro e a carne dá cara para quem é brasileiro. Tá? E o Brasil dubla Uhum. mais lá fora e não dubla aqui, então os estúdios aqui estão perdendo, estão fechando as portas. Aí entra no âmbito que, como eu disse, não é a minha alçada. Isso é a alçada de SATED, é a alçada de quem é empreendedor, é empresário, né? Os donos de estúdio. Aí eu já não sei te opinar o que isso é maléfico ou não. Agora, da parte da qualidade artística, eu acho que é isso. Tem que se cobrar uma qualidade, e a partir do momento que ela vê com uma qualidade boa, uma dublagem bem feita, pô, foi feito fora e daí? Qual o problema? Tá bem feito, foi feito direito. Né? Enfim, acho que mais ou menos por aí. De novo, a questão do equilíbrio. Leandro, agora eu prometo que acabou as perguntas polêmicas e voltando Tranquilo. a você mesmo. É, você também está falando que você prefere dublar games, você falou da dificuldade de dublar uma novela turca, um turco, mas na questão dos animes, os animes que você dubla,
Tem algum que você achou difícil? Tem algum que você gostou? O que que você tem a dizer dos animes que você já fez? Olha, anime de um modo geral ele tem a sua dificuldade, né? Porque o japonês ele é muito intenso, então para você conseguir passar isso no português sem ficar uma coisa bizarra, você tem que ter um limite ali, né? Até onde você pode ir, para não faltar energia e nem passar demais. É, de animes que eu lembro assim que foram mais difíceis, teve um que eu fiz um dos coadjuvantes lá, quase um protagonista, que é o My Home Hero. Não é My Hero Academia, tá? Todo mundo, ah, América não, é My Home Hero. Ele tá na Crunchyroll, é muito legal a história dele. É um anime que não tem nada de fantasioso, ele é uma história meio drama, com policial, máfia, né, a Yakuza e tal. E era um personagem, assim, difícil pela energia dele. Era um cara que, ao mesmo Kyoto, tempo, ele era muito... Oi? o Kyoichi, Kyoto, isso. Kyoto Majima. Isso, Kyoichi Majima, esse mesmo. E ele tem uma energia, assim, muito... Ao mesmo tempo que ele é muito sereno, ele também é muito incisivo, muito, né, tipo aquela coisa... Porque ele é um dos cabeças ali, dos bandidões ali, ele é só abaixo do chefão lá, que ele coordena pra ir atrás do cara. Enfim, assistam, não vou dar spoiler, porque é um anime muito legal, vale a pena conferir. Então esse foi um anime bem difícil de fazer. E tem recentemente um caso que foi engraçado, que foi dublar o. Ah, eu sempre. O Samurai X novo, como que chama? Sempre esqueço o nome. Delusive Samurai? Delusive Samurai, exatamente. Que eu não vou lembrar também o nome do velhinho que eu faço, que eu já tô É péssimo. o Munesiji Godain. Como? Acho que é isso. Aqui tá Munetide, ou é Munetide ou é Municige? É Muneshige, Municige, ou Munitige, Eu acho que é isso. Ah, enfim. Godain. É, Como eu falei, eu sou péssimo com o nome. ô Godai, Munetide Godai, E aí, quando eu fui do fazer a Elos e escala Samurai. dele, isso, quando eu fui fazer a escala dele, eu tava rouco, eu tinha ficado ruim de gripe. E eu tava começando a me recuperar. E aí, no dia eu falei, acordei um pouco melhor, eu vou. E aí cheguei lá e falei pra ele, ó, tô meio rouco, mas tá saindo, tá de boa. Aí ele, não acredita, ele falou, bem hoje, cara, você vai fazer um personagem que grita pra caramba. Ele é loucão, ó, velho doidão, não sei o quê. Eu falei, você tá zoando? Eu falei, vamos lá, vamos embora, Lucas Almeida. Beijo pra ele que me escalou. E aí, tomei um chazinho lá pra dar uma melhorada antes da escala e bora pra escala. E, cara, tirei do dedão do pé, pra não falar outra coisa, a voz ali pra sair, saiu os gritos dele, foi uma loucura. Então, os primeiros episódios que ele aparece, os dois primeiros, eu tava assim, nossa, tirando energia realmente do dedão pra conseguir pôr ali. Foi bem difícil, mas saiu, deu certo. O pessoal falou que gostou, então fiquei mais tranquilo, né? O próprio Lucas falou, Lucas Almeida falou, não, não, tá legal, mantém assim que tá bom, tal. E aí eu saí litros de suor, né? Pingando suor e aí falei, nossa, agora gente, eu não vou falar mais nada com ninguém, tá? Vou falar tchau só assim. Parei de falar, falei, tem que poupar a garganta agora. Então foi bem difícil nesse sentido, foi uma história curiosa que aconteceu. Mas é isso, os Ah, animes de um modo geral têm uma dificuldade própria deles. Assim. e eu tenho que te perguntar também aqui, que eu tava vendo sua biografia, você chegou a dublar no My Little Pony? Sim, eu fiz o TOTS, ou TUTS, Mas né? a voz do Que é Todd é a sua voz normal ou é uma voz diferente? a minha, mas ele tem um pouco de medo, assim. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Então, uma voz meio aqui assim, sabe, em cima da garganta. Ah, ele tá sempre com medo, então é a minha voz, mas modificada, né? Tem que mudar. Desenho assim Olha, a gente sempre muda, normalmente. eu não vou negar para você que eu nunca mais consegui ver My Little Pony com os mesmos olhos por causa Por quê? de uma propaganda de uma certa caminhonete lá em Ah, 2011. pôneis malditos, pôneis dessa. Cara, eu cismei que My Little Pony tem aquela voz ali por causa dessa propaganda. É. Mas tá legal, ele fala pouquinho, né? Ele apareceu um pouquinho, mas é um personagem que foi bem divertido de fazer. Ele aparece em alguns episódios e tal. E ele é um medrosão, um barato. Foi legal E fazer. você também foi um Power Ranger ou tá errado isso? Não, eu fiz, mas foi também uma pontinha bem pequena. Eu fiz, na verdade, que foi um pouco maior, foi o primeiro Sporix, né? Que é o Shockhorn, que é o primeiro monstrão lá no primeiro episódio do Dino Fury, né?
que ele fica grandão, luta com o Megazord e tal, então é bem legal. Que ele é um cavalinho, não me chama de cavalinho! Ele tem uma voz bem assim, estridente, ele é uma cara de um cavalo, assim, com um chifrão, assim, muito doido. E aí eu fiz umas dobras do Ranger Preto de Rafcon. Ele aparece lá em alguns momentos, umas falas, é coisa bem pontual, sabe? Mas o pessoal Uhum. pega tudo, né? E aí viram que era eu lá e colocaram. Então, assim, eu fiz um Ranger Preto. Foram pouquinhas falas, mas eu fiz. Então, Você é um toda Power minha volta Ranger. lá. Sou um Ranger preto, ó, preto. É isso. Aí, tá até com a camisa preta. Olha, não quer dizer É, que tá vendo? você. Não significa que você é um Power Ranger, mas nunca verão um Ranger preto e você no mesmo lugar, né? Exato. O legal dos Boa. Power Rangers, que, tipo assim, cada Ranger tinha uma cor, né? Tem uma cor até hoje. E o interessante é que no cotidiano deles, eles andavam com a roupa da cor do uniforme deles de Ranger. Exato. E você tá seguindo Exato. a regra. E Tá vendo? você Aí, tá sem seguindo a querer, eu já regra. segui. Mas não, o que tá aqui é o Batman, é o Batman. Ah. Leandro, eu tenho que te perguntar, o que é que você prefere dublar? Você prefere dublar um personagem mais doido, que você tem que gritar, tem que gargalhar? Um personagem mais tranquilo? Um personagem mais sutil? Um personagem mais infantil? Qual tipo de personagem você gosta de fazer? Que você, Mais ah, esse doido. aqui eu vou me Quanto mais espaldar. doido e mais malvado possível, melhor. Eu amo vilões, né? Tá já no DNA aí. Eu gosto muito de dublar vilões, acho sensacional. Não que eu não duble mocinhos, pode me escalar para mocinhos, por favor, eu faço com o maior amor também. Mas vilões tem, né, tem um quezinho a mais ali, então quanto mais doido o personagem, mais vilanesco ele for, melhor. Eu gosto muito. Você chegou, assim, a dublar um vilão, assim, que você poderia se esbaldar, se soltar mesmo? Cara, teve um que eu fiz, mas infelizmente, bom, vou dar spoiler porque já saiu faz um tempo. Ah, agora vai ser difícil lembrar o anime e o nome dele, não vou lembrar nada. Mas é um vilão que ele aparece no primeiro episódio. Caramba, como que é o nome? Tá no meu Insta. Entra lá que vocês vão. É o Peltrola? É o Peltrola? Não, o Peltrola foi bem legal também de fazer do Google Loser Ranger, mas que é uma sátira, né, dos Power Rangers, mas não. Ele é um velhinho também, e aí grita pra caramba, ele é malucão, assim. E aí ele aparece só no primeiro episódio, porque ele já morre no primeiro episódio, como eu falei, um spoilerzinho de leve, mas é um anime que saiu faz um tempo. Não é o Curadil de Sword Art Não, Online, não. o Radio também foi muito legal de fazer. Caramba, é que assim, se eu for mexer no celular para pesquisar aqui, vou acabar saindo da live, mas cara, pensa num personagem que gritava pra caramba, maluco e nossa, e aí foi presencial essa escala e cara, foi coisa de louco. Eu gritei muito, muito mesmo assim, porque ele é muito maluco. Tá no meu Insta. Depois eu te mando E lá, o pessoal que estiver vendo aí, pesquisa lá que vocês vão achar. agora eu tenho que te fazer uma pergunta, é o seguinte, você chegou a dublar alguns atores, obviamente, e a gente viu lá em 2017 o Isaac Badavi encontrando o Hugh Jackman lá no The Noite. Dos atores assim que você já dublou, né, nessas produções, séries, filmes, novelas, existe um em especial que você gostaria de conhecer pessoalmente? Fala assim, oi, eu sou o Leandro, sou sua voz aqui no Brasil. Cara, eu vou falar do Black Hat, que na verdade não é um ator, é o desenho, mas o próprio Alan Ituriel a gente até brinca, fala, pô, se um dia eu for aí pro México, ou você vier aqui pro Brasil, a gente tem que marcar esse encontro, se encontrar, porque é um cara muito legal, e como é um personagem que eu tenho um carinho muito grande, seria muito legal. Mas falando de ator mesmo, eu não dublei muitos atores famosos, né, ainda, eu chego lá. Ainda, tá Mas, quase. ainda. Mas teve um que eu dublei que foi muito legal, cara, que foi uma honra, que foi uma redublagem também, foi a terceira dublagem, foi o Nick Nolte, no filme. Como é que chama aquele filme? Temporada de Caça. É isso? Acho que é isso. E foi muito legal de fazer ele. É um atorzão ferrado, assim. Ele é um cara muito fera. E, pô, ele tá velhinho já, mas ficaria muito feliz de conhecê-lo antes dele partir. Porque é um cara que eu vi, cresci vendo alguns filmes dele, né? Porque é um cara que tá no cinema há muito tempo. E, pô, seria muito legal conhecê-lo, assim, né? Pensando assim, atores agora, acho que seria ele, que foi de renome, assim, de nomes conhecidos, acho que ele é o maior, assim, que eu É, dublei até hoje. olha, eu vou torcer pra você pegar um ator bem famoso. Tá vendo um Pô, filme de Superman aí, quem sabe você cai no elenco ali. ó, Óbvio que se nossa, você cair numa seria produção grande, maravilhoso. você não, pois é, você não pode comentar os seus trabalhos, você tem um contrato. Para quem não Sim, sabe, gente, todo dublador ele assina um contrato de confidencialidade. Então, se ele tiver um isso. projeto grande, é óbvio que ele não vai poder falar aqui para nós,
né? Quando desligar aqui a câmera, você fala, tá? Não é brincadeira, mas aí. Mas, tipo assim, eu Não, isso é torço, sério, Leandro, cara. de coração mesmo, porque, tipo assim, todo convidado que vem aqui no nosso podcast, a gente torce para pegar um ator grande, para dublar uma obra da Disney, da Pixar, que também é a joia da coroa para muitos. A gente sabe disso, a gente conversa com vários que vêm aqui. Não sei se é o seu caso, mas eu torço muito para pegar assim personagens fantásticos e tudo mais, cara. E eu acredito que pela sua caminhada está muito perto disso acontecer. Se é que já não está Poxa, acontecendo e você obrigado. está guardando o ouro aí pra gente. Tem algumas coisas legais para sair aí. Eu tenho, sim, um grande sonho de dublar um personagem grande da Disney. Esse eu posso dizer que, infelizmente, ainda não rolou, mas vai rolar, vai rolar, vai Vai rolar, vai rolar, rolar. vai rolar. Tem, O universo ouviu e já vai te entregar. isso aí, boa, boa. Olha lá, o universo é infinito, então, bora, pode mandar que eu tô pronto, hein, tô pronto. Mas tem coisas legais para sair, realmente a gente não pode divulgar, mas assim, eu fico bastante feliz com as coisas que eu já fiz, com as oportunidades que eu ando tendo, e é isso, eu faço com muito amor sempre, né? Eu acho que independente de qualquer picuinha, de qualquer dor de cabeça, de qualquer diz que me diz, eu sempre procuro fazer meu trabalho com muito amor, porque eu falo, é algo que eu sempre sonhei, hoje eu vivo esse sonho, então, cara, é muito importante para mim, assim, a dublagem é algo que eu prezo muito, né? Não só por ser algo que é um sonho, mas que é algo que leva alegria e acessibilidade para muita gente. Já teve gente cega que veio falar comigo, poxa, que legal, gostei muito da sua voz no filme tal, e graças a vocês, dubladores, que a gente consegue ter acesso a isso, pessoas às vezes dislexas que não conseguem ler uma legenda, que tem que ter a dublagem, analfabetos que infelizmente a gente ainda tem muitos no Brasil, então a dublagem também é inclusiva, né? Ela é para dar acessibilidade para essas pessoas poderem curtir essas obras, então isso tem um peso muito grande para mim. Então sempre que vem alguém falar comigo sobre isso, eu sempre me emociono porque é uma responsabilidade enorme, né? Então é sempre com muito amor, sempre, sempre, sempre. Então tô aí pronto para o que o universo está preparando para mim e vamos embora, continuar fazendo com muito amor. Olha, eu sei que você em breve vai dublar um grande super-herói, um personagem famoso dos quadrinhos. Não sei se é da Boa, Marvel, da DC, ou talvez os dois. boa, Você eu vai pegar um recebo. personagem, vai dublar uma produção da Pixar, tá Ó, certo? sim, já está recebido, E, e, obrigado. Pode e vir. ainda de quebra, vai pegar um personagem grande de algum anime, um personagem Caramba, protagonista ou antagonista. caramba, hein? Aí sim, muito obrigado. Já te Aí recebi sim. tudo aqui, valeu. Obrigado mesmo. Leandro, olha, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, mas Que eu bom. gostaria de dizer umas coisas antes. Se for possível, eu gostaria que o Izumotobi desafiasse um colega meu, o Du Fernandes. Eu falei com ele, assim, ó, cara, eu vou entrevistar um cara lá que dublou o Izumotobi. Assim, não, é bem Ah, legal. Ele é da academia, é que esse cara malhadão, sabe? bombadão. Eu gostaria que o Tá, Izumotobi chamasse ele pro fight. beleza. Como é o nome dele? Du Fernandes. Du Fernandes, tá. Bom, eu não lembro exatamente como eu fiz a voz na época, mas eu vou tentar fazer alguma coisa agora, como eu faria, vamos dizer assim. Então você é o Du Fernandes? Você acha que essa academiazinha que você faz é pare pra mim? Eu acabo com você com um só soco. Pronto. Sensacional. Gostaria também, se não for aproveitar da sua Não, nobreza, gostaria que o bora lá. Black Hat é, peça para que as pessoas se inscrevam, Boa, assistem os vídeos aqui do Mad Talks BR. boa. É o seguinte, você que está assistindo, siga o Nerd Talks BR e siga também o canal dele no YouTube, porque se você não seguir e não curtir os vídeos dele, eu vou roubar. Eu errei, vou começar de novo. Ainda bem que é Perfeito. gravado, dá pra começar de novo, né? Não é roubar, eu ia falar outra coisa. Vamos lá. Eu sou o Black Hat e estou aqui para dizer que você que está assistindo tem que se inscrever no canal dele. Siga o Nerd Stalks BR, senão eu vou à noite na sua casa puxar o seu pé. Fantástico. E, Leandro, por fim, uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem para quem sonha em ser dublador, uma mensagem positiva. Por favor, deixa aqui Claro. para nós.
Claro. Eu sempre falo que, independente do que você decida fazer na sua vida, faça com muito amor. O amor é a chave de tudo. Eu passei por muita coisa para conseguir seguir o meu sonho. Foi muito difícil, mas tinha amor envolvido. Então, sempre que eu estava, por exemplo, fazendo Uber, porque eu fiz Uber por muitos anos, por mais de 3 anos para conseguir ir atrás do meu sonho, que era a forma que eu conseguia sustentar minha família e ter essa disponibilidade que a dublagem exige, os momentos mais difíceis em que eu estava ali passando algum perrengue, eu sempre lembrava, né? Sempre vinha esse amor por esse meu sonho. E isso me fazia ser resiliente, me fazia enfrentar os desafios e passar, né, por um monte de perrengue mesmo e conseguir seguir em frente para conseguir alcançar o sonho. Então, independente do que você decida fazer, se é dublagem, né, você que está assistindo esse vídeo de repente gosta muito de dublagem, seja qualquer outra área da sua vida, faça aquilo que você realmente tem muito amor, porque quando o amor está envolvido, pode demorar, mas no final dá certo. No final você consegue alcançar o seu objetivo. E é isso. Eu acho que quando tem amor, tudo é melhor. Para quem quiser te seguir, acompanhar a sua rotina, o seu trabalho, como é que faz para te encontrar? Bora lá. Leandro Loureiro Dublador no Instagram e no TikTok e no Facebook. Tá tudo igual. No Instagram tem os underlines, né? Leandro, underline, Loureiro, mas acho que se for sem, normalmente já acha, né? Leandro Loureiro Dublador. Tanto no TikTok, quanto no Insta, quanto no Face. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho para responder, né? Mas, cara, não deixo ninguém sem resposta, então pode mandar, às vezes tem alguma dúvida de dublagem, sei lá, qualquer outra dúvida, às vezes da minha carreira, ou de algum personagem que eu fiz. Por favor, podem chamar, podem perguntar, vou responder com o maior carinho. E eu gosto muito dessa interatividade, né, de falar com os fãs, porque isso é o que faz valer a pena, é o que dá energia para a gente continuar. Então, é isso aí, pode vir trocar uma ideia. Perfeito. Bem, ô Leandro, muito obrigado por ter aceito esse convite. É isso. Fica o Imagina, convite para eu que você agradeço. voltar aqui novamente, tá bom? Opa, demorou. Tem umas Quem coisas legais para sair, de sabe. repente eu volto para contar dos personagens novos. Pois é, não. Quando você voltar aqui, você vai estar dublando um super-herói, vai estar Boa, dublando isso aí. aí um personagem da Pixar, tá Boa. certo? E tudo aquilo que a gente já conversou. E fica o convite, quem sabe você vem aqui presencialmente, aqui em Minas, comer um pão de Claro. queijo, um doce de Pô, leite, sensacional. tomar aquele cafezinho, comer aquele tropeirão caprichado. Enfim, Cidade de Minas, você tá mesmo? Guanhães, Minas Gerais. Goiães. Nossa, quantos Guanhães. quilômetros será que tá daqui, hein? Depois Cara, eu vou não pôr no sei. Google pra ver. A gente fica aqui perto, aqui entre Itabira, Valadares e Patinga. Fica aqui entre essas Hum, três. tá, vou pôr É, no Waze depois pra ver quantos quilômetros dá. Quem sabe Goiães. aparece. Quem Boa. sabe? Enfim, gente, muito obrigado a você que acompanhou aqui até agora. Prestigie a boa dublagem, tá certo? Isso aí, Queremos a dublagem viva. Até isso o aí. próximo Nerd Talks Valeu, e Ed. Obrigado pelo tchau! convite, pelo carinho. Até mais. Tchau, gente. Até Valeu. mais.